Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Podemos nos sentar? Como Orlando já me apresentou, me chamo Shirleia, sou missionária da comunidade Canção Nova há 22 anos. Não apareço muito na TV aqui, não é? Nas lentes da TV, mas estou aqui há 22 anos, graças a Deus. Trabalho aqui com a educação da Canção Nova, no Instituto e na Faculdade Canção Nova, e sou missionária servindo ao Senhor, graças a Deus. Sou da cidade de Aracaju. Alguém conhece o Nordeste aqui? Levante a mão quem conhece o Nordeste. Tem alguém do Nordeste aqui? Oh, maravilha! Alguém conhece Sergipe? Oh, maravilha! Está vendo aí? Então, sou sergipana, sou de Aracaju, graças a Deus. E fui convidada a partilhar com vocês sobre um tema que é bem pertinente, bem atual. O sofrimento não é em vão. Quem já sofreu aqui na vida? Quem está sofrendo nesse momento alguma coisa? Tem sempre um sofrimento, grande ou pequeno, não é? E eu queria iniciar, se você está com a sua palavra, com o Evangelho de São Lucas, quem estiver com a Bíblia e quiser acompanhar. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 seguintes. Eu vou ler e depois a gente partilha, ok? Diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. O que é que tinha acontecido aqui, gente? Jesus tinha morrido, não é? Tinha sido crucificado. E eles iam falando desse sofrimento, dessa perda, dessa dor, dessa angústia e dessa insegurança. E aí vai seguindo. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Aqui eu queria falar com vocês, bem mais de perto assim, me permita, câmeras, eu vou caminhar um pouquinho aqui mais próximo. A gente, quando está vivendo alguma coisa difícil, não é verdade que, às vezes, os nossos olhos e o nosso coração se fecham? A gente está com tanta dor, com tanto sofrimento, que a gente tem dificuldade até mesmo de ver Jesus naquilo. Sim ou não? É. A gente vai ali, como os discípulos de Emaús, estavam caminhando, não é? Olha, tinham 2 caminhando, com o sofrimento da perda de Jesus e as inseguranças e o que viria. E eles nem sabiam que Jesus estava ali, eles não perceberam nem Jesus, porque estavam com os olhos fechados. A gente tende, adiante do sofrimento, fechar e não entender que Jesus está ali. A gente vai vivendo a dor, vivendo o medo, vivendo a insegurança, mas perceba, aqueles discípulos, assim como nós, vivemos o sofrimento e não conseguimos enxergar Jesus, mas Jesus está ali. Deus está conosco. Deus não nos abandona. Veja, eles estavam com os discípulos, mesmo sem que eles percebessem. Acontecem conosco. Muitas situações difíceis que nós vivemos, nós achamos ou até pensamos que Deus não está, e até nos perguntamos às vezes, por que Deus? Onde está Deus, não é? Mas Deus está ali. Só que as dores e as inseguranças e os medos, muitas vezes, nos impedem de ver a Deus, impedem que vejam que Deus está ali. E segue a palavra do Senhor. Os seus olhos estavam vendados, não é? Então, Jesus perguntou, no versículo 17, o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, olha, sentimento de tristeza. E um deles, chamado Cleofas, lhes disse, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Não é verdade que, às vezes, quando a gente está sofrendo e alguém se aproxima de nós e diz assim, mas o que é? O que é que está acontecendo? O que houve? Aí a gente diz assim, você não sabe o tamanho da minha dor, não é? Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Por isso que ele pergunta, do que vocês estão falando? Porque Jesus percebia a tristeza dos discípulos que caminhavam para Emaús.
E Jesus continua ali ao lado deles. Jesus pergunta: o que foi? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E aí ele vai narrando tudo o que aconteceu dos sumos sacerdotes e todas as coisas. Aqui, gente, é muito importante entendermos uma coisa. Jesus caminha conosco. Mesmo quando não percebemos, Jesus caminha conosco. Deus está conosco. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Deus caminha conosco. Estou vendo a Ju aqui. Ju, Deus caminha conosco. Em qualquer situação. Qualquer situação. Deus estava com os discípulos de Emaús e eles estavam sofrendo, eles estavam tristes. Mas Deus estava ali, Jesus estava com eles. Jesus nos acompanha mesmo quando não percebemos. Mesmo quando não percebemos. E aí eu vou dar um salto por versículo 25. E diz assim: então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Jesus dá uma chamada de atenção, né? Como são lentos. E Deus fala conosco: meus filhos, eu estou convosco. Mesmo na situação de dor, mesmo na situação de dúvida, de insegurança, eu estou com você. Todos os dias. Todos os dias. Nós estamos vivendo aí a pandemia, não é? Ainda não acabou a pandemia. Muito sofrimento. Sim ou não? Alguém perdeu algum familiar pelo Covid? Eu perdi. Eu perdi um tio e um primo. Não é? É uma dor. Dói, né, gente? Perder. E principalmente dessa maneira, não é? Dói. Mas Deus está conosco mesmo nesse momento de dor. Mas, às vezes, nós temos, a tentação de achar que Deus nos abandonou. Gente, o sofrimento ele não é em vão. Deus está conosco e Ele nos fortalece. Mas não é fácil na hora. No momento que você passa pela situação, é fácil? Não é fácil. Mas Deus está conosco, Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas dores, dos nossos sentimentos mais difíceis. Deus cuida. Quando esse meu tio faleceu, eu me recordo, ele morava em Fortaleza, apesar da minha família ser de Sergipe, ele morava em Fortaleza. Eu fiquei assim porque foi tudo tão no início da pandemia, quando ele faleceu, o meu outro primo não. E a gente ficava, meu Deus, ele foi internado, de repente está isolado, daqui a pouco morreu. Você não viu. Não sabe. Os filhos foram, não puderam nem se aproximar, porque foi no primeiro ano da pandemia. Ou seja, a dor, a solidão, o medo. E você tem que ter a certeza que Deus está com você. E isso se constrói. Se constrói com fé. Se constrói com oração. Que às vezes derrama sangue, não é? Chorando. A lágrima que dói, porque perdemos alguém que amamos. Mas só que Deus falou aqui para os discípulos e fala para nós: sois lentos, eu estou contigo. Deus está conosco. Nós não podemos nos deixar abater. As dores, as angústias, muitas vezes fazem com que nós não notemos a presença de Deus. Deus não quer o nosso mal e Deus não quer o nosso sofrimento. Mas Ele utiliza dessas coisas quando acontece para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Vou seguir aqui. Versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Jesus estava com os discípulos e fez de conta que ia seguir adiante. Só que o que é que acontece? Ele faz isso conosco todos os dias. Todos os dias Deus está ali conosco. E Ele vai sempre andando e vindo, está sempre a nos esperar. Sempre aqui, espera de que nós deixemos que Ele entre em nós. E aí Jesus finge que vai adiante e eles insistem, né? Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. O que foi que eles disseram para Jesus? Fica conosco. No momento de dor e de angústia, a gente tem que fazer o quê? Jesus, fica conosco.
Fica conosco. Fica comigo, Senhor. Nesse momento de dor e de angústia, fica comigo, Senhor. Nós temos que ter essa certeza. Tinha um senhor na paróquia, antes de vir para a Canção Nova, eu fazia parte da paróquia Santa Rita de Cássia, e tinha um senhor, todas as vezes que ele nos via, ele dizia assim, se você estava triste, não sei se vocês já ouviram isso, no Nordeste isso é muito comum, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Então, se você chegasse de cabeça baixa, triste na paróquia, ele dizia, por que você está triste? Não pode ser triste um coração que ama Cristo. E um dia, houve uma situação familiar dele e ele chegou mais silencioso. E eu disse para ele, o senhor está triste? Sabe o que ele me respondeu? Não, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Eu estou sofrendo, mas eu não estou triste. Nós sofremos, nós sentimos, mas nós não podemos deixar que isso seja maior do que a certeza de Deus em nós todos os dias. A certeza de que Deus nos acompanha, a certeza de que Deus caminha conosco, o nosso sofrimento ele não é em vão, ele constrói em nós. Veja, os discípulos disseram para Jesus, fica conosco. O que é que eles queriam? Eles sentiram que a presença daquela pessoa que eles ainda não tinham reconhecido, fazia bem para eles. Vocês têm pessoas que fazem bem para vocês? Tem? Quem tem, levante a mão bem alto para eu ver. Aquela pessoa que você sabe quando você não está bem, basta estar do lado dela, que renova as forças, sim? Então, a gente tem. E veja, no meio do sofrimento, Deus vai nos dando esses suportes, entendem? Deus não nos deixa sozinhos. Nós temos um amigo, nós temos um familiar, tem um esposo, a esposa, nós temos um irmão. Deus ele vai nos cercando de possibilidades e de segurança, para quando o sofrimento vier, nós termos a segurança dele através de alguns que, às vezes, Deus escolhe para nos acompanhar nos momentos de dor. Então, gente, veja, essa presença... Por que eu quis escolher esse momento aqui das palavras de Emaús? Porque é o que a gente vive, estamos caminhando, estamos trabalhando, estamos indo para algum lugar. E acontecem coisas na nossa vida, como aconteceu com eles que foram a perda de Jesus, que sofre e que sente. E não percebe que Deus está ali porque o sofrimento é maior em nós. Os sofrimentos, eles gritam dentro de nós muitas vezes, não é? Gritam dentro de nós. E a gente fica ali, lutando muitas vezes, e às vezes é tentado a desistir. Alguém aqui já ouviu falar daquele poema de Carlos Drummond de Andrade? Eu gosto muito. E agora, José? Quem conhece esse poema aí? Levante a mão. Não é? O autor ele vai dizendo, e agora, José, a luz acabou, não é? Tudo acabou na vida de José. José perdeu tudo, não é? Não tem mulher, não tem mais nada, não pode isso, não pode aquilo. Carlos Drummond de Andrade, com aqueles poemas muito simples, ele nos coloca para refletir. E agora, Orlando? E agora, Juliana? E agora é Cristo. Não é? Eu completo o poema do Carlos Drummond de Andrade dizendo, se eu conhecesse aquele José, que pode ser qualquer um de nós, eu diria, e agora? Não, e agora? E agora é Jesus. Porque quem tem Cristo transforma o sofrimento em graça. Transforma o sofrimento em crescimento. Transforma o sofrimento em glórias em Deus. Vocês podem estar pensando, mas essa menina com poucos anos, eu tenho 43, tá, gente? 43 anos. Tem gente que não gosta de falar, não me incomodo, não. O que é que essa menina, né? Estou vendo uma senhora bem aqui na minha frente, que lembra até minha mãe, a senhora aqui. Fisicamente, a senhora lembra minha mãe. Não é? Então, podia pensar, o que é que essa menina está sabendo de sofrimento na vida, não é? Mas nos meus 43 anos, já vivi alguns sofrimentos. E Deus, Ele vem cuidando. Nada do que eu sofri nesses meus 43 anos foi em vão ou é em vão. A gente tem que transformar a dor em possibilidade de ser ensinamento no futuro. E Deus nos dá a condição para isso. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós comungamos, quando nós adoramos a Deus, nós vamos nos fortalecendo. E aquilo que é sofrimento deixa de ser algo em vão para ser algo a ser
construído. Há uma diferença, não é? Eu falei do Carlos Drummond de Andrade, desse poema, porque quase todo mundo nesse Brasil conhece esse poema, né? Se a gente for ler todo ele, tem um momento que ele diz, o povo sumiu, a luz acabou, tudo. E, às vezes, a gente tem essa tendência de achar, e agora, não tenho nada, não tenho ninguém, não tenho isso, não tenho aquilo. Não, você tem a Deus. Primeira coisa que nós temos que nos colocar como cristãos é que nós temos a Deus. E Deus é capaz de cuidar de todas as coisas. E Deus é capaz de construir em nós a resiliência necessária para passar pelo sofrimento. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal. Recorda que eu falei que na pandemia eu perdi 2 pessoas? Um em 2020, um em 2021. Mas no ano passado, em março, eu recebi uma ligação dizendo assim, meu irmão estava com Covid na quinta-feira. Meu irmão caçula. Meu irmão Sandro. Na sexta-feira, meu irmão Sidney foi detectado também com Covid. 2, né? Meu pai também com Covid. E minha mãe também com Covid. Ou seja, os 4 com Covid. Na quinta, meu irmão foi internado. Na sexta, meu outro irmão foi internado. Um com 8 litros de oxigênio, outro com 15 litros de oxigênio. Depois, meu pai ficou assintomático em casa. Minha mãe, no sábado, foi internada. E no domingo, teve paradas cardíacas, 4. E foi entubada. E eu tive que sair daqui da Canção Nova para ir ao encontro da minha família, né? Porque meu pai estava com Covid em casa. Meus 2 irmãos internados. Minha irmã casada estava muito fragilizada, com medo de perder todos. E eu saí daqui. Quando eu recebi a notícia, dentro da gente, você estava ouvindo o quê? Aquelas notícias, né? Foi entubado, morreu. Foi entubado, morreu, né? Aí a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Minha mãe vai morrer, né? Primeira coisa que vem dentro da gente. E 4, gente, nós somos 6. Só estava eu e minha irmã fora. E aquele sentimento, assim, no primeiro momento, e eu disse, não, não, não. Parei, acalmei e disse para Jesus, fiz a seguinte oração. Senhor, eu não gostaria de perder os meus. Se o Senhor puder, eu gostaria que o Senhor poupasse a vida da minha família. E continuei rezando. E minha irmã disse, vamos orar, eu e você. Minha irmã também é consagrada da Canção Nova, só que do 2º elo, em Aracaju. E nós fomos orar. Sabe o que é que Deus falou comigo no momento da oração? Peça a revogação da sentença de morte da sua família. Olha que forte, gente. Peça para revogar a sentença de morte sobre sua família. Deus falou claramente comigo. E a partir dali a minha oração era, Senhor, revoga a sentença de morte da minha família. E passou para nós aquela passagem da tempestade acalmada, sabe? De Jesus no barco, a tempestade acalmada. E eu e minha irmã nos colocamos ali a partir daquele momento em oração. Fui para Aracaju no dia 8, porque minha mãe foi entubada no dia 7. Fui para lá. Gente, eu não sei se vocês passaram por isso. Mas é desesperador você chegar naquele hospital que você não pode ver a pessoa. No meu caso, né? Existem hoje algumas UTIs humanizadas, né? E que permitem ver, né? No meu caso, eu não via. E o médico vinha, eu chegava lá 4 horas da tarde naquele hospital, ficava lá sentada. E vinha um médico e dizia, parente de Vera Lúcia Nunes. Aí eu ia lá, sou eu. Desse jeito. Sua mãe está entubada, o caso dela é muito grave, ela é obesa, ela é cardíaca, ela é diabética. Assim. Não tem o que fazer, tem que esperar. E tchau. Assim. Aí você recebe a ligação do médico que seu irmão está lá com 15 litros de oxigênio. Olha, se seu irmão não melhorar hoje, ele vai ser entubado. E você não pode ver, você não pode... Não é? Com meus irmãos, a gente ainda fazia uma chamada de vídeo, porque eles estavam com a máscara, né? E ainda conseguia. Que tinha o outro que estava melhor. Enfim, eu fui vivendo esses momentos que a gente tem a sensação que o sofrimento é maior do que nós. Mas eu tinha certeza que Jesus estava comigo. Ele tinha me dito, peça a revogação de sentença de morte da sua família. E eu estava pedindo a Deus. Meus irmãos, num momento de desespero, nós temos que nos segurar em quem?
em Deus. Mesmo num momento de dor. Você perguntar, você não tinha medo da sua mãe e dos seus irmãos morrerem? Tinha. Porque é mentira a gente dizer, não, eu sou cristã, eu sou católica, eu frequento a missa, é tudo tranquilo. Não, não é tranquilo. Os sentimentos vêm dentro de nós. As emoções vêm dentro de nós. Mas esse sofrimento ele não pode tomar conta de nós. Nós temos que ter a certeza em Cristo. Que Ele está cuidando de todas as coisas. Pode parecer fácil falando aqui. Não foi fácil. Foi difícil. Igual os discípulos de Emaús, angustiava, entristecia, mas a gente orava. Minha irmã estava rezando. A Sônia vai escutar agora, porque eu não tive a oportunidade de dizer para ela ainda. Minha irmã estava rezando, nós rezávamos juntas todos os dias, cerco de Jericó, tudo o que a gente podia fazer, né? Adoração. Porque uma mãe entubada, um irmão quase entubado, o outro doente, o pai doente em casa. Você só tem que contar com Deus, com mais ninguém. Já tinha perdido um tio de Covid. Então, todas essas fragilidades vão nos envolvendo. Só que aquilo não pode tomar conta de nós. O sofrimento, ele precisa ter dentro de nós o sentido de vou crescer, vai passar, Deus vai nos ajudar. Enfim, caminhamos dessa maneira, orando. Minha irmã estava rezando o terço, numa 6 da tarde, um dos dias. E a Sônia, quem conhece a Sônia Venâncio aqui do terço? Assiste o terço? Pois a Sônia estava iniciando o terço e a Sônia disse assim: tem uma missionária, uma consagrada, de joelhos neste momento, pedindo a Deus pela vida da mãe dela. E Nossa Senhora está dizendo, não se preocupe, meu filho está acalmando a tempestade. Olha que forte. E Sônia continuou o terço. E minha irmã estava de joelhos na frente da TV. No início da pregação eu falei o quê? Deus me deu a passagem da tempestade acalmada. A Sônia nem sabia disso, porque eu não falei com ela ainda, não tive nem tempo de vê-la. E nós continuamos orando e Deus foi nos fortalecendo. Você pode perguntar, Shirley, vamos encurtar a história, não é? E aí, o que aconteceu? Minha mãe, no dia de São José, saiu da UTI. Bendito seja Deus. Um aplauso para o Senhor. No dia de São José, minha mãe saiu da UTI. E sabe o que é mais milagroso de tudo? Meu irmão foi para casa, meu outro irmão foi para casa, foi melhorando. Meus irmãos chegaram uma semana antes que ela. Ela recebeu alta depois, mas quando ela foi para a enfermaria, que ela saiu da UTI, gente, minha mãe, ela já saiu da UTI sem o uso de oxigênio. Um milagre. Um milagre. Minha mãe é diabética, minha mãe é hipertensa. Minha mãe teve parada cardíaca. 4 paradas cardíacas. E sabe o que minha mãe me disse? Depois que ela recebeu alta, que eu estava lá, eu fiquei 3 meses em Aracaju, porque quando ela saiu, ela não conseguia mover-se. Ficou de fraldas, teve escaras, todo aquele sofrimento, né? Pós-Covid, que a gente já ouviu falar. Não caminhava, tudo precisava de ajuda. E ela me disse, sabe o quê? Que quando ela... Porque ela foi internada em um hospital, acordou em um outro hospital, né? Então, nós íamos na expectativa, o médico dizia, olha, vai estubar hoje, né? Vai retirar o tubo. E aí, graças a Deus, retirou e ela não teve nenhum problema. Ela foi tranquila. E ela foi evoluindo com a graça de Deus. E ela me disse, em uma conversa, já na casa da minha tia, em Buquim, onde ela foi se recuperar, que quando ela estava acordando assim, ela olhou para o lado e ela viu uma tempestade, um mar com uma tempestade. E um barquinho pequeno. E tinha um homem deitado no barquinho, com uma roupa branca e uma faixa vermelha. De lado. Quem era? Jesus. Que estava no barco cuidando dela. Você pode dizer, nossa, é extraordinário. Não. É Deus. É Deus que pega o nosso sofrimento e cresce. Você pode perguntar, e o que esse sofrimento causou em você? Em mim? Me fez ser mais dele ainda. Na minha família, fez respeitá-lo mais ainda. E para os meus familiares, fez com que eles entendessem que nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. E Ele é capaz de todas as coisas. Mesmo quando a gente não entende o sofrimento, Ele está conosco. Assim como Ele estava com os discípulos de Emaús, antes mesmo de ser percebido, Jesus já caminhava com eles.
Jesus caminha conosco, meus irmãos, mesmo no sofrimento que a gente acha que é muito grande. E quando eu vim embora para a Canção Nova, retornei para casa, que eu deixei minha mãe lá, já estava no andador, porque minha mãe é uma mulher resiliente, Dona Vera, um beijo para ela. Ela é resiliente, ela é lutadora. Ela se esforçou tudo que ela podia. Fez tudo o que ela podia para... né? E sabe o que é interessante? Minha mãe, todas as vezes que eu acordava, eu escutava. Quando ela acordava lá, porque eu fiquei numa cama do lado dela, da cama de hospital, que teve que ficar para ela, ela dizia, obrigada, Senhor, pela minha vida. Às vezes, nós vamos vivendo situações de fragilidade dentro de nós, relações frágeis, relações superficiais, e vamos até mesmo vivendo essa relação superficial com Deus. Gente, essa fortaleza, para entender que o sofrimento não é em vão, ele é construído dia a dia com os pés de Jesus. No terço com Nossa Senhora. Nós temos que construir isso em nós, porque não é fácil. Gente, olha o que está acontecendo em Petrópolis. Do nada, de repente, chuva, água, pessoas morrendo, coisas destruídas, vidas destruídas. A gente precisa se fortalecer em Deus e entender que Deus caminha conosco, na certeza que Deus é capaz de cuidar de nós, na certeza de que Deus caminha. Aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, lembra? E agora, José? E agora, Shirley? Nesse momento de dor e de angústia, o que é que você vai fazer? Eu vou rezar, eu vou pedir a Deus fortaleza, eu vou pedir a Deus para revogar a sentença de morte. Eu vou pedir a Deus porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É Deus. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração que é implantado. Alguém aqui faz parte de alguma pastoral na igreja? De alguma coisa na igreja? Quem faz, levante a mão para eu ver. Quem é de algum grupo de oração, apostolado da oração, do dízimo, terço dos homens, né? Graças a Deus tem muitas coisas. A gente não se depara com pequenos sofrimentos naquilo que a gente serve ali ao Senhor? Não é? Sofrimento de entendimento, sofrimento de diálogo, sofrimento de fazer as realidades. São pequenos e às vezes grandes. E às vezes nós somos, como diz o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, somos visitados por Deus com esses momentos de dor. Eu recordo que em casa, a Luzia Santiago me ligou, fez uma chamada de vídeo, para saber como estava a minha família, e rezamos juntos. E ela me disse, nós estamos rezando todos os dias. Gente, a minha comunidade Canção Nova rezava todos os dias. Todos os dias. E sabe o que é bonito? Eu sei que vocês rezavam pela minha mãe, mesmo sem saber quem era ela. Porque quando a Canção Nova ia para o terço da misericórdia, vocês estavam rezando por ela, com a minha comunidade. Quando tem o terço mariano, vocês rezavam com ela, com a Sônia e com o pessoal, pela minha mãe. Isso é uma fortaleza dada por Deus. A Canção Nova é uma graça de Deus. E Deus vai nos dando essas possibilidades. Não é fácil perder alguém. No meio que minha mãe se recuperava, meu primo Marcos, jovem, mais jovem que minha mãe, não aguentou e faleceu de Covid. E a gente sofre, a gente tem a tendência a querer entender as coisas, não é? Só que o sofrimento a gente não vai entender, é um mistério muito grande. A gente precisa ofertar. E precisa pegar tudo que a gente vive e não deixar em vão. Precisa construir em nós a fortaleza. Construir em nós a possibilidade de ajudar outras pessoas. Eu dizia para minha irmã, em Aracaju, quando ela me ligava e dizia assim, meu nome é Shirleia, mas minha irmã me chama de Deinha, né? Coisa de irmãos. Ela dizia, Deinha, Deus foi muito bom conosco. Deus cuidou de nós. Deus salvou a vida da minha mãe. Deus revogou a sentença de morte sobre minha família. Deus é muito bom. Deus é bom, gente. No momento da dor, Deus. No momento das incertezas, Deus. Todo sofrimento precisa ser ofertado a Cristo, para que Ele construa em nós, para que Ele possa transformar a nossa vida. Eu posso, gente, não conhecer o sofrimento de vocês. Lembra que eu perguntei no início da colocação aqui, quem teve sofrimento na vida? Lembra?
Vou perguntar de novo. Quem teve sofrimento na vida? Que eu vi que chegou outras pessoas. Quem já sofreu? Eu posso não saber exatamente o seu sofrimento. Eu posso não conhecer o seu sofrimento. Mas eu conheço aquele que conhece. Eu conheço a Deus. E aí eu posso pedir a Deus que alcance o seu sofrimento e te ajude a superá-lo. Porque com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Eu tenho a certeza clara, eu sou testemunha viva, acabei de falar. Vivi na minha casa durante 3 meses. Minha mãe, meus irmãos e minha mãe enferma, meus irmãos no hospital, minha mãe parada cardíaca, minha mãe entubada e minha mãe viva. E hoje, sabe onde é que ela está? Está na praia. Está na praia. Graças a Deus. Fazendo caminhada. Ficou as sequelas, claro, não é? Ficaram as marcas. Sofrimento, às vezes, deixa marcas físicas ou interiores. Mas eu sei de gente que não teve essa oportunidade. E que nós gostaríamos que tivesse. E não teve. Acabou falecendo, não é? E aí a gente tem que pegar isso e fazer o quê? Ofertar ao Senhor. Ofertar ao Senhor. Que sabe de coisas que nós não sabemos. Que consegue tocar em nós e nos curar. Que consegue transformar em nós. Mas Deus só faz isso quando eu permito. Eu tenho a escolha de pegar o meu sofrimento, colocar como uma mochila nas costas e andar com ele para todo mundo ver. Estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo. Ou eu posso pegar o meu sofrimento e ofertar ao céu onde Deus vê. E os outros não precisam ficar vendo o meu sofrimento. Deus sabe. E Ele vai construindo em mim e me dando a possibilidade de ser sinal na vida do outro. De ser sinal de alegria na vida do outro. Sinal de crescimento para a vida do outro. Os discípulos de Emaús disseram o que para Jesus? Senhor, não vá não, fica aqui conosco, né? Eles não sabiam que era Jesus ainda. Depois, mais à frente, no Evangelho, é que abre os olhos, né? E eles reconhecem Jesus. Nós temos que pedir a Deus a graça de, num momento de dor e de sofrimento, que os nossos olhos se abram. Que o nosso coração se abra. Para que nós possamos encontrá-lo no meio da dor. É fácil encontrá-lo no meio da dor? Não. Não é. Era fácil olhar para Jesus nos momentos que eu estava lá orando, pedindo. Não, não era, mas eu tinha que orar. Eu tenho uma tia, minha tia caçula, minha tia Ciene, ela foi ficar na casa comigo para não ficar sozinha com meu pai. E ela dizia para minha mãe, já no hospital, quando ela saiu da UTI, não é? Que estava na enfermaria, dizia, olha, aquela menina não come, não. Ela fica de manhã, de tarde, de noite rezando. Ela não come, ela não sai para comer de dentro do quarto. Porque eu me coloquei de joelhos diante de Deus. E dizia para o Senhor, Senhor, o Senhor pode o que eu não posso. O Senhor pode o que eu não posso. Existem coisas que o Senhor pode que você não pode? Sim ou não? Sim ou não? E a gente tem que pedir para Ele. Sofrimento, Jesus. Dor, Jesus. Insegurança, Jesus. Angústia, Jesus. Por quê? Nós não vamos conseguir entender o sofrimento. Nós não somos preparados para entender sofrimento, gente. Não somos. Nós temos que entregar a Jesus, estar com Jesus, ter a Deus. Existem meios para que o sofrimento não fique em vão. Existem meios. A adoração, a oração do terço, a conversa com uma pessoa. Lembra que eu falei da pessoa importante? A conversa da pessoa importante. A certeza de que Deus cuida de nós. E aí eu vou aqui para uma outra passagem bíblica, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, a esperança do apóstolo. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. O que é que está dizendo aqui? Mesmo se no dia a dia o sofrimento vai marcando o nosso corpo,
O nosso interior se restaura todos os dias, porque ele é restaurado por quem? Por Cristo. Quem aqui comunga na missa? Jesus restaura em nós, não é? O físico pode estar ali sofrido, né? Mas Jesus, gostei do que a senhora fez, né? Transforma-nos. Jesus nos transforma. Jesus cura o nosso interior. Aqui está a esperança. Qual é a esperança do apóstolo? Cristo. A esperança de um homem e de uma mulher de Deus, qual é? Qual é, gente? Cristo. No sofrimento, a nossa esperança quem é? É Cristo. Na dor e sem saber o que é que nós temos? Cristo. Nós não temos o que fazer, gente. Nós temos a graça de ter a Eucaristia. Quantas e quantas vezes, porque na época da pandemia, não podia ir para a igreja, não é? Ainda, na hora que eu estava. Então, você tinha que ficar adorando Jesus na televisão ou na internet. E eu colocava ali e ficava 24 horas no meu quarto com o celular, porque, detalhe, eu não podia andar no meio da casa porque meu pai estava com Covid, recorda? Meu pai estava com Covid, ele só ficou assintomático. Então, eu tinha que arrumar as coisas para ele comer e vir para o quarto. E detalhe, meu pai não sabia que a minha mãe estava entubada. Porque eu tinha medo de falar e ele piorar. Não é? Era tantas coisas. E eu só tinha a certeza de uma coisa, gente. Jesus. E tinha dias que eu rezava, rezava rosários, rezava o que você puder imaginar. E tinha horas que eu só dizia assim, Jesus. Só repetia o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E o sofrimento vai se transformando em possibilidades de crescimento. E o sofrimento ofertado vai se transformando em graça de Deus. E o sofrimento ofertado vai se transformando em firmeza. E nós cuidamos da minha mãe quando minha mãe saiu, nós 4. Eu, minha irmã e meus 2 irmãos. Todos os 4 nos voltamos inteiramente para ela. Não é? Para cuidar dela. Dava banho, trocava fralda. No meio da madrugada. Eu ficava na semana com um irmão que tinha tido Covid. Lembra aquele que eu falei que ficou com 15 litros de oxigênio? Ele estava lá me ajudando. No fim de semana vinha minha irmã e meu outro irmão e meu cunhado. Nós nos voltamos para aquela situação porque Deus nos deu essa graça. E nós temos que transformar toda a oportunidade que Deus nos dá de cuidar de quem ama. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não é? Então, o sofrimento transformado em esperança, gente. Como disse o apóstolo, o sofrimento tem que ter a esperança que é Deus. É o interior. O nosso interior tem que ser transformado por Deus. Tem que ser transformado por Deus. O apóstolo, ele segue dizendo, Paulo, ele segue dizendo o seguinte, como eu dizia, por isso não desanimamos, mesmo o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume imensurável e eterno de glória. Olha isso, gente. Olha isso. Em resumo, não importa esse momento de dor agora. Isso vai ser transformado em glória, em Deus. Todo o sofrimento que minha mãe passou, e não foi pouco. Todo o sofrimento que meus irmãos passaram, e não foi pouco. Todo o sofrimento que nós vivemos, não foi pouco. Mas Deus veio em nós. Deus vem em nós. Deus, Ele transforma o nosso coração. E eu vou pedir para você ficar em pé. Você que teve um sofrimento, que perdeu alguém, fique em pé. Fique em pé agora. E nós vamos pedir a Deus essa graça. Essa graça de que o Senhor possa renovar em nós, no nosso interior, toda a força necessária, para que nós possamos transformar em glória e em esperança toda dor, que venha a esperança. Todo medo, que venha a esperança. E a nossa esperança é Cristo. Nós vamos cantar e rezar. Vamos lá?
Põe a mão no teu coração um instante. Interessante que Deus, o Espírito Santo sopra. E eu dizia, Deus, esta música cabe, apesar de que nós não conversamos sobre isso. Mas muitas vezes é o medo que vem reinar no nosso coração diante de uma realidade difícil. Você que está em casa também, agora junto conosco nós vamos rezar. Não permita que o medo te domine, que as águas venham agitar você. Permita agora que Deus realize a graça, em primeiro lugar, acalmar você, acalmar o seu coração. A tempestade não é nem a situação, é a tua alma intempestiva. Senhor Jesus, vem nos acalmar, vem nos fazer entender que o Senhor é a direção. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre está comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Entrega agora para Jesus o seu medo. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Pegue o teu braço, peça ao Senhor, acalma. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. E eu quero convidar você agora, feche os seus olhos e vai entregando ao Senhor as tempestades. Vai entregando as tempestades que trazem o seu interior, os seus medos, as pessoas enfermas em casa. Diga: Senhor, toma as tempestades interiores, Senhor, acalma. Acalma o meu coração, acalma a minha mente. Acalma, Senhor, o meu temperamento. Acalma, Senhor, a minha angústia. Traz, Senhor Jesus, para dentro de mim a esperança, a alegria, a fortaleza. Sim, Senhor, também queremos rezar por aquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui e não estão. Reza, diz: Senhor, acalma a tempestade lá na minha casa, Senhor. Com a minha família, Senhor Jesus. Com os meus amigos, com as pessoas que nos pedem oração. Acalma, Senhor Jesus, a tempestade de não entender muitas coisas. Vai, meu irmão e minha irmã, entregando ao Senhor todas as tempestades do seu interior. Vai entregando ao Senhor todas as preocupações, todos os sofrimentos. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso sofrimento. Toca agora, Senhor Jesus, toda dor, todo medo. Toca, Senhor Jesus, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor. Toca, Senhor Jesus, todos aqueles que não têm respostas diante de tantas perguntas. Sim, Senhor Jesus, acalma este coração. Acalma, Senhor Jesus, a tua tempestade, Senhor. Toca, Senhor Jesus, cada família. Toca, Senhor Jesus, cada pessoa neste rincão. Toca cada pessoa que está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, Senhor. Toca as famílias, toca essas pessoas, Jesus. Acalma as tempestades, Senhor Jesus. Toca, Senhor, porque Tu podes todas as coisas. E eu vou pedir para que o Orlando cante, o ministério cante essa música, mas vamos fazer dela nossa oração. Eu quero que você coloque toda a sua força, abra os seus braços, erguem os seus braços. E vamos dizer mesmo: Senhor, acalma a tempestade. Acalma, Senhor Jesus, tudo aquilo que eu não sou capaz de acalmar.
Alcança, Senhor, tudo aquilo que nós não somos capazes de alcançar. Toca, Senhor Jesus, nos impossíveis que nós trazemos. Vai, Senhor Jesus, em todos os hospitais. Vai, Senhor Jesus, naquelas famílias em Petrópolis. Sim, Senhor Jesus, toca aquele povo que está sofrendo nesta tarde, Senhor. E nós vamos cantar com toda a força, pedindo e confiando no Senhor, porque Ele é capaz de transformar todo o sofrimento. E meus irmãos, todo é todo. Vamos cantar. Quando estou em alto mar, as ondas erguendo nossos braços, me agitam, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Diga mais uma vez, cante. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. E eu vou pedir para o ministério ir bem suave. Como é o refrão? Qual é o refrão dessa música? Acalma minha tempestade, acalma. Vamos cantar, devagar. Devolve a paz que vem de ti. Essa é a nossa oração, vamos lá. Acalma, vamos lá? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aí coloca a mão no seu coração, só no teclado. Respira fundo. E a gente vai, quando for soltar, vai dizer: Jesus. Vamos lá? Jesus. Ele é capaz de acalmar toda a tempestade. Ele é capaz de transformar todo o sofrimento em glória. Ele é capaz de reconstruir tudo em nós. Só Jesus. Acalma. Vamos lá? Acalma, Senhor. Acalma o nosso interior. Vem sobre nós. Derrama todo o teu amor e a tua graça, Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, todo o teu poder, toda a tua graça. Toca, Senhor Jesus, com todo o teu poder sobre nós. O Senhor trazia ao meu coração uma palavra de ciência, de pessoas ainda rezando conosco, mas em desespero, dizendo: eu não vejo, eu não sei, eu não tenho consciência. E o Senhor trazia ao meu coração de que você precisa deixar agora o controle nas mãos de Deus.
Você quer informação de tudo porque você quer de alguma forma controlar. Você quer ter nas mãos o controle do navio, da navegação, da situação. Você não tem. Entrega para o Senhor todo o controle da situação. Por que você tem medo? Entrega para o Senhor a situação que já não está nas suas mãos. Jesus é o nome daquele que governa. Lembra lá do começo da animação? Jesus é aquele que governa. Deixa Ele governar. Obrigado, Senhor. Amém? Uma salva de palmas a Jesus. Obrigada. Vamos cantar? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor.